Olá, bem-vindo ao Audiobook Diário. A leitura de hoje é a continuação do livro de Êxodo, a Bíblia. Se você gosta desse conteúdo, curte, se inscreve no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você não perca o próximo. E se você lembrou de outra pessoa que também gosta desse conteúdo, não deixe de compartilhar. Assim, você nos motiva a continuar. Êxodo capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo. O sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai, do que vós tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre, como também azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão, e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus vasos, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus vasos, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta, a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e vendo todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todo o vaso de ouro, e todo o homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo o homem que se achou com azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia a oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo o homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também ele tem posto o coração para ensinar a outros,
a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa e a do bordador, em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Êxodo, capítulo 36. Assim obraram Bezaleel e a Aholiabe, e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezaleel e a Aholiabe, e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria. A todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios, que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo o sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas, de linho fino torcido, e de azul e de púrpura, e de carmesim com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, à extremidade da juntura. Assim também fez na borda, a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas, uma com a outra. E foi feito assim o tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas as fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida, e ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 colseiras, pregadas uma com a outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colseiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo, e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases. 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras, fez de ouro.
As barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. De obra esmerada o fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes. E as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre.